people? Are you fine? Vocês estão bem? Nessa aula, galera, eu gostaria que vocês pegassem o livro-texto, tá? Don't forget o livro-texto 3. Nós iremos continuar a nossa gramática, estudo de plural of nouns, os plurais de nome. Eu quero já ressaltar para vocês que esse assunto, ele cai muito em vestibular, tá? Apesar de ser um assunto não tão difícil, né? Ele é cobrado muito, tá? Na Unesp, na FUVEST, exercícios no plurais, principalmente a questão que eu vou explicar, os plurais irregulares. Então, vocês vão ver melhor, complemento disso, tá lá no teu livro-texto, né? Nas páginas 20, 21 e 22. Então, eu vou começar falando. Em inglês, tem mais plurais, acho que irregulares, do que em português até, ou tanto quanto. Forma-se o plural, na maioria das palavras, é com S. Então, você tem lá a palavra nation, nação. A maioria, nações, nations. Tá bom? Layer, advogado. Layers, ok? Porém, existem algumas regras, alguns plurais irregulares para vocês fazerem aí. Quando vocês tiverem substantivos que forem terminados, é aquela mesma regra do verbo, sabe? S, SH, CH, X, Z e O, né? A maioria terminada em O. Vocês acrescentarão as letrinhas ES. Por exemplo, bus, ônibus, é terminado em S. Vocês vão colocar ES, buses, ônibus. Tax, terminado em X. Taxes. Dish, louça, né? Dishes. Mesma coisa, clothes, né? Você tem lá a palavra clothes. Me lembrei dessa. Clothes, roupas, né? É a mesma regra. Potato, potatoes, tá? Você tem lá herói, hero, heroes, ES, tá? Existem algumas palavras terminadas em O, porém elas são seguidas do quê? De uma vogal. Você tem lá studio, é seguida de uma vogal I, tá? Studio é uma semivogal, um ponto consonantal. Então, se é seguida de uma vogal, você só vai pôr S, tá? Então, para ser terminada em O e pôr ES também, ela tem que ser precedida por uma consoante, certo? Vocês têm substantivos terminados com CH, com som de K. Aí vocês têm aí, ó, na exceção. Toda regra tem uma exceção, tá? Patriarch, patriarca. Tudo bem, professora, mas não terminou em CH, não tem que pôr ES? Essa regra você vai pôr só S. Patriarchs. Monarch, monarchs, ok? Substantivos terminados em O ou Y, que forem precedidos de consoante, acrescentar IS. Então, vocês têm aqui, ó, potato, foi precedido de uma consoante, potatoes. Aí você tem uma palavra terminada em Y, university, university. Não é precedido de uma consoante? Como vai formar o plural universidades? É a mesma regrinha do verbo lá, quando a gente estuda o simple present, né? Você tem o verbo terminado de study, terminado em Y, você tira esse Y, que é seguido de uma consoante, põe o IS, tá? Ok? Aí a gente tem alguns substantivos, pessoal, que são irregulares, né? Assim como no português não tem substantivos irregulares, né? Então, pay attention. Foot. Now, look at here. Foot, olha lá, que são pés, né? Sorry. Feet. Sorry. Feet. Então, um pé, my foot. Meus pés, my feet. Tá? Então, não pode pôr essa. Esses plurais irregulares, eu vejo muitas questões de vestibulares com isso. Depois dessa aula, pessoal, eu vou disponibilizar um PDF para vocês, exercícios que não tem na apostila, tá? De vestibulares, que eu vou enviar para vocês no grupo aí, para vocês resolverem alguns testes, tá?
envolvendo os plural of nouns, os plurais de nomes. Tooth, tooth só é dente, dentes, teeth. Olha como muda a escrita. Goose, pato, ou ganso, no caso ganso, né? Geese. Mouse, plural de mouse, rato, ratos é mice. Child, children, tá? Olha lá, man, um homem. A man. 2 homens. 2 men. Eu vejo o aluno colocar mens. Esquecem? O men em si já é o plural. Woman, certo? Vocês têm alguns plurais que vai ficar igual no item 6, tá? Que dá para vocês verem aqui. O item 6. Observe os exemplos a seguir. Galera, criteria, tá? Ele vai ficar tanto, tem essa forma no singular como no plural. Erratum, que é uma errata, tá? Aí a nota diz, tá bom? Que esses substantivos é assim que é o plural deles. Alumine. Hypothesis, tá? Então as duas formas estão certas. Uma no singular, como é que escreve, outra no plural. Certo? Vocês têm aqueles substantivos, e isso tá lá na exceção do número 3. São 12 substantivos terminados com F ou FE. Ele vai mudar esse F ou FE para VES. Pay attention. Vocês têm alguns exemplos, né? Knife. Knife é o quê? Uma navalha, uma faca. Como que vai ficar o plural? Com VES. Knives, né? Aí você tem lá life, que é vida. Lives. Wife, que é esposa. Wives. Esposas. Half, metade. Halves, né? Essa aqui, calf. Calf pode ser um bezerro ou um filhote de elefante, tá? Calf, você tira o F ou o FE e põe VES no final, tá? Tá lá na página 20 do seu livro texto. Self. Todo mundo adora fazer uma selfie, né? Selves, né? Por isso que tem, quando você estuda os pronomes reflexivos, o final é ele mesmo, themselves, você mesmo, yourself. O plural, yourselves, né? Então, tem isso também na gramática. Aí você tem lá shelf. Shelf é prateleira. Shelves. Você vai tirar esse F e pôr VES, tá? Thief. Thief é ladrão, ladrões. Como é que você faz? Você tira, fica thieves, né? Loaf, folha, aqui ó. Loaf é uma fatia de pão, tá? Aqui ó. Loaves, ok? Wolf, que é lobo. Wolves, lobos, certo? Agora, então não pode esquecer, se tem bastantes plurais irregulares aí, esses plurais irregulares também estão na nota ortográfica do item 3 após a exceção, tá? Vamos lá agora para as notas. Alguns substantivos, página 21, apresentam duas formas, tá? De plural. O plural estrangeiro e o plural inglês, o qual na maioria dos casos é o mais utilizado. Curriculum, curricula, curriculums. Então pode usar dessas duas formas, tá? A palavra nucleus, nucleuses, tá? They have excellent curriculums. Eles têm excelentes currículos. Então elas apresentam tanto a forma, né, no plural quanto o estrangeiro. Pessoal, nunca se esqueçam, certa vez eu não sei qual foi o político que estava falando, o plural de person também é um plural irregular, tá? Já vi até questão abordando isso. Plural de person qual que é? Persons? Pessoas? Não, plural de person é people, tá? Acho que foi o juiz, certa vez, se não me engano foi o juiz Sérgio Moro, que estava falando a questão do person, e eu prestei atenção nesse discurso
The persons, ele falou, não é people, plural de person, tá? E isso eu já vi questão vestibular envolvendo essa questão aqui. Por isso que eu fiz esse adendo. Então, os coletivos people, carol e policy são normalmente usados com verbo no plural. People know he is a good man. Pessoas conhecem, sabem que ele é um homem bom, né? The police, o terceiro exemplo, aí da página 21, aqui na nota no item B. The police were called at the campus. Os policiais foram denominados no campus, para os campos, ok? Certos substantivos, eles têm a mesma forma no singular e no plural. Os nomes de nacionalidades terminados em sons sibilantes. Esses são aqui. Pass, ok? Wash, sibilante, tá bom? Substantivos formados de adjetivos referindo-se a uma classe de pessoas ou grupo. Vamos lá ver aqui, página 21. Pay attention here. Compare os dois exemplos a seguir. We've seen thousands of workers lose their jobs, ok? Nesse aqui. We're seeing thousands of workers lose their jobs. Tá dizendo aqui, nós temos visto milhares de trabalhadores perderem os seus empregos. 20,000 workers were on strike, tá? Então, thousand. Quantos substantivos como dozen, gross, hundred, thousand, million, são precedidos de numeral? A forma do plural é igual, tá? Olha lá. Mathematics is his work subject at school. Ok? Página 22 agora. Alguns substantivos ele têm aparência de plural, mas gramaticalmente são considerados como singular. Nomes de doenças, né? Então, por exemplo, o próprio nome da doença é AIDS, né? AIDS. Ele tem o nome terminado em S, né? Porém, é o singular de AIDS, a doença, né? Os nomes das ciências ou de ramos das ciências terminados em S. Mathematics, por exemplo, ó. Mathematics. É terminado em S, porém não é plural. A matemática, tá? Ela tem a forma escrita no plural, porém ela é considerada um singular. Isso está na página 22. Agora, tem um exemplo aqui que é muito importante, os mass nouns, que também cai vestibular. O que são mass nouns? São aqueles substantivos que não têm plural, né? Em português, tem isso também. De modo geral, posso dizer que os mass nouns referem-se a coisas que não são contadas por unidades, mas por medidas. As notícias, né? The news, não tem plural, tá? Information. Eu posso falar informations? Não. As informações precisam ser checadas. The information needs checking. Então, eu não posso usar esses mass nouns, né, no plural. Então, são substantivos que não têm plural, tá? A ideia porém a escrita é assim. Advise. Advise pode ser um conselho, uma sugestão, tá? Eu posso falar advices? Aqui, guys. Eu posso falar advices? Não, ok? No. Tô dando para vocês verem aí, guys. Esses substantivos aqui, eles não têm plural, ok? Pay attention. Está na página 22, não sei se deu para vocês verem, eu tentei mostrar aí, focar na câmera para vocês. Luggage. Eu não posso falar luggages, não. Equipamentos. Time. Existe times? Que horas são? Quando eu pergunto que horas são, eu vou aqui no cantinho. Eu ponho assim, what time is it? Eu ponho what time is it? What time is it? Então, esse substantivo aqui, horas, tempo, não tem plural. It is used in the singular form. É usado na forma singular. Mesma coisa, money. Existe monies? Eu não tenho dinheiros?
Não, I don't have money, ok? Work, né? Trouble é perigo. Paper, né? Water. Eu posso falar assim, eu quero um copo de águas. As águas do Pacífico. Se você ver um texto mais informativo, formal, você não vai ver the waters of Pacific Ocean. The water of Ocean. Pacific Ocean. Então, water, entenderam? Então, os mass nouns são substantivos que não têm plural, eles são usados no singular. Porém, se você os traduzir ou entender na concordância nominal, você consegue ter a coerência pelo plural. Porém, a escrita é no singular, tá? Sugar. Sugar é açúcar, galera. Eu posso falar... No português você fala açúcares, né? No inglês eu não posso escrever... Porque no português você põe lá açúcar, açúcares, né? Sugar, posso falar sugares. Repórter, no português você fala repórteres, revólveres. No inglês muitas vezes não tem isso, tá? Então isso é chamado de mass nouns. Galera, eu quis ressaltar isso aí, porque cai também muito em vestibular, tá? Nem tanto no Enem, porque você sabe que o foco do Enem é interpretação de textos, charges, comic strips, que são os quadrinhos, as propagandas, né? Publicitárias. Salt, sal. Eu posso falar sal, sais? No português tem, né? Sais minerais, salts, não existe. Air, eu posso falar ares? No inglês você usa só air. Olha que importante isso. Isso no inglês não tem plural, né? É igual a questão do adjetivo, né, galera? O adjetivo em inglês não tem plural também. Eu falo maravilhosa cidade. Eu não falo wonderful city. Então tem essa questão também. Rain, chuvas. No português tem o S, não tem? No inglês é rain, rain. Não tem escrita no plural. Snow, neve, snow. Né? E aí segue soap, né? Wine, que é vinho, coffee, café, milk, leite, ice, gelo, bread, pão, butter, manteiga, jelly, geleia. Aí aqui, os mass nouns são usados com o verbo no singular, quando se trata de uma unidade ou item de informação, notícia, conselho, bagagem. Eu quero um pedaço de pão. Não está se referindo ao alimento? Como que eu vou falar? Eu quero comer. I want to eat a piece of bread. Eu não posso falar, eu quero comer pães, não tem breads, né? Porque não tem plural, é um mass noun. Se eu falar assim, você quer mais água? Do you like more water, please? Então não tem, tá escrito no plural. Aqui vocês têm os outros exemplos. What's the latest news on the protest marches? Qual foram as últimas notícias no protesto, né? The information need checking. As informações precisam ser checadas. Eu falo the information. Não posso pôr essa aí, tá? I will ask the teacher for a piece of device. Eu irei falar para a professora, pedir para a professora uma parte do conselho. Então, a piece of é tanto um pedaço de alguma coisa como uma parte de, tá? Let's go some. A loaf of bread. Vamos pegar alguma fatia de pão for breakfast. Então, a loaf of. Esses substantivos, então, usam essas unidades aí, tá? Se trata de uma informação com uma unidade, ok? That's it, é isso. I will put in our group some activities about this plural of nouns. Eu irei colocar no grupo algumas atividades sobre os plurais dos substantivos. That's it, okay, guys? A good job, a good holiday in this week. Goodbye, see you in the next class.